a todos. Deixem-me só aqui preparar a parte logística. Eu vou fazer um gesto e eu quero que não digam, não é para falar, é só para levantar a mão quem conhece a referência, ok? Epá, isto... Só, pronto, quem não conhece esta referência de todo? Quem não conhece não sabe o que isto é. Levanta o braço. Pronto, vou ter que explicar. Eu pensava que ia ser super conhecida a referência. Isto é só o gesto que um jogador muito caro aos sportinguistas fazia, e acho que vai continuar a fazer, se correr bem para ele, fazia quando marcava um golo. Isto agora eu vou dizer uma das formas possíveis de dizer o nome dele, o Gyökeres, que eu já ouvi várias formas. Isto é só para aferir até que ponto é que vocês estão dentro do mundo do futebol, porque eu vou usar um clube e o futebol um bocadinho como ilustração. Se calhar vou precisar de explicar um bocadinho mais do que eu gostaria, porque, afinal, se calhar o futebol não é assim tão o desporto rei aqui entre nós. Mas também não é o mais importante. Pois é, este é um jogador muito conhecido, que agora já não é do Sporting, e alimentou uma polémica, aqui uma novela, ao longo de muito tempo, e por isso serve para a ilustração daquilo que vamos falar hoje. Ora bem, pensando no futebol, que é o desporto que entre nós é mais conhecido, acho eu, ou pensava eu até agora, geralmente o clube de futebol, que muitas vezes tem outras modalidades, mas é detido por alguém, certo? Ou é propriedade dos sócios, ou como hoje em dia já é muito normal, não tanto em Portugal, felizmente, na minha opinião, mas em muitos países na Europa, e noutras partes do mundo, pertence a uma pessoa, alguém que comprou o clube, que tem os direitos, como se fosse uma empresa, outra coisa qualquer de que é proprietário. E nesse caso, quem é que manda no clube? Nós facilmente percebemos que é o dono do clube, aquele que comprou, que tem direito sobre o clube. É ele que decide os objetivos, é ele que define a estratégia, é ele que contrata as pessoas necessárias para levar a cabo a estratégia para chegar aos seus objetivos. É o dono que define. E quem são, no caso, pensando no futebol, quem são os jogadores? Mantendo esta ilustração dentro do futebol, quem são os jogadores? No final das contas, os jogadores que fazem parte do clube são aqueles que o dono decidiu comprar. Mesmo que delegue essa função num treinador ou num diretor desportivo, ou o que seja, no final das contas é o dono do clube, ou no caso dos sócios, quando são sócios, o presidente que foi eleito pelos sócios, que define quem é contratado e quem não é contratado. E os jogadores são aqueles que foram comprados, que há ali que o clube fez um contrato com aquele jogador, e aí nesse momento eles passam a ser jogadores do clube. E em que posição é que eles jogam? Isso é importante, porque eles são contratados, no caso do Gyökeres, ele foi contratado para marcar golos, ele não foi contratado para ir à baliza, muito menos para cortar a relva no estádio, embora se calhar alguns sportinguistas já pensassem em dar-lhe esse castigo, né? Metê-lo a cortar a relva, mas ele foi contratado pelo Sporting e agora pelo Arsenal para marcar golos, era esse o propósito. E os clubes de futebol também servem a ilustração, espero que isso nos ajude à frente, também nos ajudam a ver uma coisa interessante, porque é a realidade nos clubes de futebol, é que eles formam uma equipa, mas eles são compostos por jogadores muito diferentes e facilmente de muitos países diferentes. Até voltando para a gáudia dos nossos irmãos sportinguistas, têm dinamarqueses, suecos, portugueses, acho que há alguns portugueses também lá no meio. Não, tem portugueses, tem moçambicanos, penso, tem muitas nacionalidades brasileiros e tem mais umas quantas que eu nem achei todas, nem do Benfica, quanto mais do Sporting.
mas todos eles, sendo de origens muito diferentes, depois, desejavelmente, e para um clube ter sucesso, depois formam juntos uma equipa. E como eu disse, nós estamos a falar do futebol, de um clube de futebol, serve como ilustração. Serve como ilustração para a Igreja, que é o tema que hoje vamos estar a tratar. Mas, se serve de ilustração, é logo importante nós percebermos que a Igreja é muito mais do que um clube. Se um clube pode servir de ilustração para percebermos um ponto ou outro, nós temos que partir do princípio que nem de perto nem de longe um clube, qualquer que ele seja, futebol ou outro desporto ou outra agremiação qualquer, está perto de chegar àquilo que é a Igreja ou que deve ser a Igreja. A Igreja é muito mais do que um clube. E por isso vamos abrir e ler já 1 aos Coríntios, capítulo 1, e vamos ler apenas os 3 primeiros versículos. E vamos centrar-nos basicamente no versículo 2. E vamos, no versículo 2, ver 4 coisas que Paulo diz aqui, a escrever aos Coríntios. 4 coisas sobre a Igreja, que creio que é importante nós meditarmos, nós pensarmos sobre elas, para podermos também aprender e mais do que isso, aplicar às nossas vidas. Então, 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1 até ao 3. Diz assim a palavra de Deus. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, nós temos aqui a introdução, o início da introdução de Paulo, quando escreveu aos Coríntios, e nós sabemos, creio que de forma geral, sabemos que a Igreja dos Coríntios, a Igreja de Corinto, era uma igreja com muitos problemas. E que Paulo escreveu porque haviam realmente ali muitos problemas. E muitas vezes, por causa disso, porque nós vemos, e nós vamos fazer referência a alguns desses problemas, porque nós sabemos que Corinto é uma igreja cheia de problemas, a nossa tendência é pensarmos que não nos dir assim tanto a nós, porque nós, e eu creio que podemos dizer que, graças a Deus, não temos muitos dos problemas, pelo menos com a gravidade que existia ali em Corinto. E por isso nós às vezes temos uma tendência de achar que pronto, ok, que como se a carta aos Coríntios não fosse assim tão diretamente aplicável a nós, porque nós não temos muitos destes problemas. Mas não é verdade. Se bem que nós podemos dizer que não temos alguns ou muitos destes problemas e muito menos com a gravidade que eles tinham ali na igreja de Corinto, por outro lado, nós temos que reconhecer, e espero que hoje nós possamos reconhecer, que a semente é a mesma, que o risco é o mesmo, que mesmo que não seja da mesma forma, nós manifestamos as mesmas causas que levavam a que os coríntios tivessem depois aquele tipo de problemas que nós vemos na carta. Então, eu falei de 4 coisas que este versículo 2 nos fala acerca da Igreja. E a primeira é claríssima. A Igreja é de Deus. Há a Igreja de Deus que está em Corinto. A Igreja não é de um magnata ou de um grupo de sócios. A Igreja não é de nenhuma pessoa deste mundo. A Igreja é do Deus Todo-Poderoso. Não é pertença de ninguém, a não ser de Deus. E por isso, se nós facilmente percebemos que quem detém a propriedade de um clube tem todo o direito de mandar nesse clube, se isto é verdade na realidade humana, é muito mais quando nós falamos de Deus. A Igreja é de Deus, é Ele que tem o direito, total autoridade sobre a sua Igreja. É Ele que cabe definir quais são os objetivos, qual é a estratégia e quem é que é chamado para cumprir os seus objetivos, porque a Igreja é de Deus.
A igreja não era dos coríntios. Paulo ele vai dizer isso ao longo da carta, de outras formas, mas ele está logo de início a dizer isto. A igreja não é vossa. Mas eles agiam, porque o problema é que eles agiam como se a igreja fosse deles. Eles tinham partidos e dissensões. Eles disputavam, uns diziam que eram de um, outros eram do outro, e cada um defendia, era como as claques que nós conhecemos hoje do desporto, e cada um defendia o seu partido. Eles eram condescendentes com a imoralidade. Ou seja, havia pecado, mas eles não se importavam muito. Não valia a pena o esforço, porque a igreja, para eles, estava bem assim, podiam conviver bem, e então eles condescendiam com o pecado, com a imoralidade. Eles levavam-se uns aos outros a tribunal, preocupando-se primeiro com os seus direitos, com aquilo que eles achavam ser os seus direitos, e não com a paz, nem com o amor ao irmão. Eles participavam, como nós lemos hoje, eles participavam do culto aos ídolos. Mais uma vez, não se importando com as consequências, com as implicações disso. Eles promoviam a confusão no culto e nas reuniões, ou nas ocasiões em que eles se reuniam para comunhão, havia confusão entre eles, e eles também achavam que isso não tinha importância nenhuma. Mas o que Paulo está a afirmar, e ao longo da carta ele vai afirmar, é que a igreja não era deles. Os coríntios é que eram do Senhor. Eles é que pertenciam ao Senhor, como Paulo diz aqui. Como no final do versículo 2 diz, Senhor deles e nosso. Eles é que pertenciam ao Senhor, não a igreja, não era a igreja que pertenciam, que lhes pertencia. E Paulo, aqui já neste começo, ele dá lá o início. Porque ele apresenta-se como apóstolo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Ele não fala em nome próprio, ele fala em nome de Deus. Ele não está ali a apresentar a sua perspectiva, valendo-se da sua autoridade, apresentando alguma coisa que não fosse o facto de ele ter sido chamado por Jesus para ser seu apóstolo. Ele falava no nome de Jesus. E logo aqui nós temos ensino para nós. A igreja não é tua. A igreja não é de nenhum de nós, neste sentido. Nós poderíamos pensar que é bom nós considerarmos a igreja nossa mais no sentido de nós lhe pertencermos, ser algo que nos é caro, que nos é querido. Mas neste sentido a igreja não é nossa, não é tua. E obviamente, em primeiro lugar, creio que é justo eu aplicar isso aos presbíteros, incluindo-me a mim. Somos os primeiros. Até porquê? Porque somos os primeiros a lidar com a tentação, com a tendência de considerarmos, porque somos investidos de autoridade, então podemos ter a tendência de achar que a igreja é nossa, que ela deve andar segundo as nossas ideias, segundo aquilo que nos parece melhor, os nossos gostos. E isto é uma tendência natural que, se nós não combatermos, se nós não lutarmos contra ela, se não estivermos atentos, vai acontecer, e acontece muitas vezes com qualquer um de nós. Presbíteros ou outros entre nós que somos chamados a exercer algum ministério, alguma responsabilidade, a dirigir algum ministério. Isto é algo que é natural, que nós tenhamos a tendência de achar que a igreja é nossa, nem que seja naquela área ali muito específica. Somos nós que temos o direito de definir como é que as coisas devem ser. E Deus, através de Paulo, está-nos a dizer que não. A igreja não é nossa para nós fazermos conforme nós gostamos. Nós somos, como vamos ver, somos chamados para cumprir um propósito que não foi delineado por nós. Mas não é só para quem, digamos, está investido de autoridade, tem alguma responsabilidade, alguma coisa concreta que faz na igreja, ou que lidera na igreja. É para todos. Porque muitas vezes nós, quando assumimos uma atitude crítica, podemos estar a cair exatamente no mesmo erro. Quando nós temos aquela tendência de... e fazendo aqui eu vou fazer mais que um parênteses, como é normal também eu fazer. Mas nós somos chamados a ser críticos no sentido de avaliar, de perceber se as coisas estão bem, de acordo com a palavra de Deus. Neste sentido, é bom sermos críticos. Fazermos uma análise crítica àquilo que está a passar. Outra coisa é termos um espírito crítico. Temos aquela atitude, olha, não gosto disto, isto não está bem feito, isto devia ser assim. E nós manifestamos o mesmo problema quando dizemos, se fosse eu, quando nós pensamos assim, se fosse eu que mandasse, isto era diferente.
Ai, se eu pudesse, isto aqui não acontecia. Ou seja, só não tens este problema porque não tens autoridade ou não tens poder para exercer, para pôr em prática a tua ideia. Porque se tivesses, tu ias cair no mesmo problema. Ou seja, isto é um problema de todos, não é só de quem exerce a autoridade, de quem tem a investidura de autoridade na igreja, é um problema de nós todos. Quando nós achamos que somos nós que devemos definir aquilo que está bem e que está mal, e que achamos que as coisas deviam andar segundo aquilo que nós achamos. A igreja é de Deus. E Paulo, logo à frente, vamos ler este versículo que está um bocadinho só à frente, ele deixa um aviso solene, no capítulo 3, versículo 17. Ele está a falar da igreja, da edificação da igreja. E ele diz isto: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Mais à frente ele vai falar que nós individualmente somos o templo do Espírito Santo. Mas ele daqui está a falar da igreja. Paulo está a falar da igreja. E ele dá um aviso solene. Quem destruir o templo de Deus, quem pela sua ação ou inação, pela sua atitude, causar destruição, cuidado, porque está debaixo do julgamento de Deus. Deus não deixará isso passar, porque a igreja é dele. A igreja é o templo da sua habitação, é o templo do Espírito Santo. Então, isto deve levar-nos ao temor. A igreja é de Deus. Mas a igreja, Paulo não diz apenas que a igreja é de Deus. Paulo diz, logo a seguir, aos santificados em Cristo Jesus. A igreja é o conjunto dos santificados. Ele estava a falar, ele não estava a falar a todos. Ele não estava a escrever a todos os que fossem ler a carta. Ele estava a escrever para aqueles que tinham sido santificados, ao conjunto dos santificados. E logo à partida isto remete-nos para o facto de aqueles que são santificados foram justificados. Remete-nos para a ação de Deus. Os crentes coríntios tinham sido tornados santos de uma vez para sempre. Não tinha sido por ação deles, não tinha sido uma prática, um conjunto de boas ações que os levaram a chegar a ser santos. Eles tinham sido santificados de uma vez para sempre. E como nós sabemos, eles tinham sido, como Paulo deixa isso claro ao longo da carta, eles tinham sido justificados, santificados por Jesus Cristo, pelo seu sacrifício, pela sua morte, pela obra que ele tinha realizado. Mas isto significa também que eles tinham sido comprados. Eles tinham sido comprados porque Jesus era o seu Senhor, diz, como nós já fizemos referência. Eles pertenciam. Aqui, quando diz que Jesus era o seu Senhor, está a falar que incluía a ideia de ser seu dono. Não era simplesmente um sinal de deferência, que era alguém que era muito respeitado. Não, era o seu Senhor, era dono deles. Eles tinham sido comprados por um preço. E o preço, como nós também já refletimos, já meditámos hoje, tinha sido alto, tinha sido a própria vida. Jesus tinha-se oferecido a Ele mesmo para os comprar. Mas estas duas ideias estão contidas neste versículo, nesta ideia dos santificados em Cristo Jesus, mas o que está aqui em causa, mais concretamente, é a ideia de serem separados. Eles tinham sido separados, santificados. E logo tem a ver com o significado da palavra igreja. Igreja, a palavra usada aqui para se referir à igreja é a palavra eclésia, que tem o significado de chamar para fora. Referia-se a outro tipo de ajuntamentos, de assembleias. E a ideia era, as pessoas saíam da sua ocupação normal para se reunirem num sítio específico para juntas deliberarem acerca de assuntos, se fosse em relação à cidade ou outro tipo de assuntos. Mas aplicado à igreja tem esta ideia. Eles tinham sido separados, tinham sido chamados para serem juntos, eles tinham sido tirados de onde estavam para juntos formarem a igreja, esta assembleia com características muito específicas. Eles tinham sido chamados para fora, que é esse também o significado da palavra. Eles tinham sido chamados para fora. Ou seja, como diz aqui Paulo, a igreja que está em Corinto, eles não eram mais simplesmente coríntios. Eles não podiam viver como se continuasse tudo na mesma, como se eles fossem coríntios em primeiro lugar, como se fosse isso que definisse a sua identidade. Eles tinham sido chamados
para fora. Eles continuavam a viver em Corinto, mas eles tinham sido chamados para deixarem a sua vida normal, para juntos formarem a Igreja de Deus. Eles tinham sido chamados para não viverem mais como os coríntios, como coríntios que eram antes, mas como filhos de Deus em Corinto, que é muito diferente. Ou seja, a ideia é que eles tinham sido consagrados. Eles tinham sido santificados, isto é, eles tinham sido consagrados a Deus. Eles tinham sido separados para Deus. Não era para eles, não era para Corinto, era para Deus. E isto, para nós, também nos deve levar a pensar, em primeiro lugar, para aqueles que nós podemos falar como simpatizantes. Ou seja, isto voltando à ilustração do futebol. Alguém acha que um jogador de um clube se torna jogador do clube por assistir aos treinos? Ninguém se torna jogador de um clube por assistir aos treinos. Por estar sentado na bancada ou lá mesmo à beirinha do campo a assistir aos treinos, não passa a ser jogador. Para ser jogador do clube, ele tem que ser comprado em primeiro lugar, tem que pertencer ao clube e depois, então é que se torna jogador do clube. Isto ajuda-nos a perceber que não é por estares aqui presente, não é por sistematicamente estares presente nos cultos e até em outras atividades da Igreja. Não é por simpatizares, por concordares, não é porque achas que sim senhor, aqui se ensinam coisas boas. Não é por ser simpático, por assistires, que tu te tornas um jogador. Ou neste caso, tu não te tornas parte da Igreja, membro da Igreja. Se tu não foste comprado por Jesus Cristo, tu não fazes parte da Igreja. É o que Paulo está aqui também a dizer. Porque a Igreja é o conjunto daqueles que já foram santificados, daqueles que foram justificados, daqueles que foram comprados, que pertencem a Jesus Cristo. Mas também para aqueles que já foram santificados, isto nos traz algumas implicações. Em primeiro lugar, a da gratidão. Não é? Tu foste justificado, tu foste comprado, tu foste santificado uma vez para sempre. Isto foi a ação de Deus, foi pela obra de Cristo. Por isso, reconhecendo que isto é graça de Deus, isto deve-nos levar à gratidão, estarmos gratos por isso, por compreendermos que é uma dádiva de Deus e que nós não fizemos nada que pudesse merecer, que pudesse ganhar esta oferta, esta graça. Mas também quer dizer que tu foste comprado. Ou seja, tu pertences ao Senhor Jesus. Tu não pertences a ti mesmo. Assim como o Gyökeres queria muito ir para o Arsenal, mas enquanto o Sporting não disse assim, sim senhora, podem ir, podes ir, depois de ver lá o dinheirinho a entrar, né? Quer dizer, a promessa de dinheiro a entrar, até lá o jogador podia querer ir para o Arsenal, podia querer ir para outro clube qualquer, mas enquanto o contrato estivesse assinado e estivesse válido, ele não podia fazer o que queria porque ele pertencia ao Sporting. E só quando o Sporting disse, sim senhora, podes ir, então aí é que ele foi e passou a ser do Arsenal. Da mesma maneira, nós devemos nos lembrar que nós não pertencemos a nós mesmos. Paulo está aqui, Senhor, a dizer, Senhor deles e nosso. Jesus é o nosso Senhor, nós pertencemos a Ele, nós fomos comprados por Ele. Por isso, não podemos decidir unilateralmente aquilo que nós queremos definir para a nossa vida. Nós não podemos tomar decisões unilaterais. Mas nós, assim como nós percebemos que é lógico num clube, que o jogador, como até usando o palavreado do futebol, né, deve pensar nos superiores interesses do clube, que geralmente é muito usado, os superiores interesses do clube. Se isto é válido para o mundo do futebol, para qualquer organização humana, então não é muito mais verdade, muito mais verdadeiro que nós, como pertença de Deus, nós devemos pensar naquilo que são os objetivos de Deus, os propósitos de Deus e aquilo que nós podemos fazer para participar neles. Nós temos um contrato, nós pertencemos, nós fomos comprados e nós pertencemos ao Senhor. Mas isto também tem um lado, não só esta responsabilidade que nos deve levar a viver uma vida pensando naquilo que é a vontade de Deus,
Mas também é uma verdade que nos alimenta a segurança, a paz. Porque o nosso contrato, assim como a igreja é muito superior, é muito mais do que um clube, este contrato não tem nada a ver com um contrato humano. O contrato que nos garante que nós somos de Deus não é um contrato com prazo de validade. Não acaba daqui a 3 anos, nem daqui a 5 anos. E nós sabemos que quando ficarmos, coisa que o Jóqueras não sabe, né? Ou melhor, ele sabe que daqui a uns anos, quando ele deixar de ter pernas, nenhum clube o que vai querer contratar, ou pelo menos não vai querer gastar dinheiro nele. Mas nós temos um contrato que é muito superior, porque é um contrato eterno, que não tem prazo de validade, que nem sequer está dependente de nós, do nosso bom comportamento. É um contrato que está assegurado, porque é garantido pela obra de Cristo. É eterno, é um contrato eterno que não pode ser rasgado. E isto alimenta, sem dúvida, a nossa segurança. Mas se a igreja é o conjunto dos santificados, Paulo diz-nos uma terceira coisa aqui. É que ele diz que estes santificados não foram só santificados, eles foram chamados para serem santos. Eu li, a minha tradução é a Revista e Corrigida, e por isso, para quem tem esta tradução, não aparece chamados santos, não aparece chamados para ser santos, como não aparece o para, quando Paulo diz que foi chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, aparece só chamado apóstolo de Jesus Cristo. Mas, digamos que a tradução mais feliz é a que diz chamados para serem santos. Porquê? Porque esta palavra é sempre usada no sentido de ser chamados, ser convocados, não é no sentido de ser nomeado. Não é no sentido de ser uma expressão que defina ou que caracteriza uma pessoa. Ou seja, aqui, quando Paulo usa chamados, é para dizer que eles foram chamados para serem santos, com o objetivo, com o propósito de serem santos, não de serem chamados santos no sentido de serem nomeados santos. Então, se um jogador é chamado, é convocado, é contratado para fazer alguma coisa em concreto, nós, da mesma maneira, fomos chamados para sermos santos. Os coríntios tinham sido chamados para serem santos. Eles não tinham sido chamados para viverem a vidinha deles conforme eles bem lhes apetecesse. Havia um propósito. O dono da igreja tinha um propósito para eles quando os chamou, quando os santificou, ele tinha um propósito. E o propósito era eles serem santos. Mas o que é que estava a acontecer? Eles estavam a viver segundo o modo da sua cidade, segundo a maneira dos coríntios. Eles estavam a mostrar na igreja aquilo que era normal na sociedade coríntia, a confusão, a disputa, de haver diferentes partidos, cada um lutar pelos seus direitos. Era isso que acontecia na sociedade coríntia e era o que estava a acontecer dentro da igreja de Corinto. Eles viviam segundo os seus interesses, lutando pelos seus pretensos direitos. Mas o que nós vemos é que eles tinham sido chamados para viver de uma forma que agradasse e desse glória a Deus. Tinha sido esse o propósito. E assim acontece connosco. Nós não fomos apenas comprados, nós fomos comprados com um propósito. Nós não fomos chamados para viver a nossa vidinha como nos parece melhor. Como Deus nunca fez isso, Deus não libertou o povo de Israel para os deixar, para dizer, olha, pronto, eu libertei-vos do Egito, agora vão viver conforme vos parece. Não, Deus tinha um propósito, tinha um alvo para eles. Assim é connosco. Nós fomos chamados para sermos santos. Isto não quer dizer porque geralmente é logo a nossa tendência de pensar, nós não fomos chamados para sermos bem comportadinhos. O ser santos não é simplesmente cumprir um conjunto de regras, ser bem comportado, ser um cidadão exemplar. É muito mais do que isso. O sentido aqui é que nós fomos chamados, fomos convocados para sermos consagrados a Deus. Sermos santos no sentido de sermos consagrados a Deus. Para que, sendo chamados do mundo, chamados para fora, para sairmos da nossa vida normal que tínhamos como todos os outros, nós sairmos, estando ainda no mundo, vivendo no mundo, mas sairmos do mundo, da maneira de viver do mundo, para nos, como igreja, juntos, buscarmos os objetivos de Deus, com a estratégia de Deus, fazermos aquilo que Deus quer, viver de forma consagrada a Deus.
E a questão é, não estamos nós a viver demasiadamente confortáveis neste mundo? Será que nós somos assim tão diferentes dos coríntios? Será que nós não vivemos exatamente da mesma maneira que todos os outros vivem? Tempo demais, vezes demais? Não estamos a ter os mesmos objetivos e a seguir as mesmas estratégias para atingir os mesmos objetivos que todos os outros, para ter coisas, para ter experiências, fazer isto, fazer aquilo? Ou seja, será que nós não estamos, como aos coríntios, a ser exatamente iguais à sociedade que nos rodeia? Não estamos nós a ser ratos na roda? Mais uma vez, um parênteses, isto não é que nós não vamos passar agora a pensar que não vamos ter emprego como todos os outros, não vamos comprar casas como todos os outros, não vamos comprar carros e fazer férias. Agora a questão é, com que objetivo? O que é que nos move? O que é que nós queremos alcançar no final? É simplesmente atingir os nossos interesses? Estarmos, quer dizer, dentro do nível de toda a gente que nos rodeia? Seja o que for a motivação que nos move. Mas será que essa motivação é cumprir os propósitos de Deus? A questão está aqui, não está necessariamente naquilo que nós devemos ou não comprar, fazer ou não fazer dentro daquilo que é lícito. A questão está com que objetivo? Qual é o nosso alvo? É agradar a Deus? É viver de forma consagrada a Deus? Ou é agradar-nos a nós? Não só no que diz respeito a estas coisas, mas também, será que nós não estamos a ser demasiadamente individualistas como a nossa sociedade é? Eu não me meto na vida dos outros, porque também não quero que os outros se metam na minha. Mais uma vez, aquele parênteses necessário. Obviamente, nós não estamos a estimular a coscovilhice, a murmuração. Não é nesse sentido que nós devemos meter-nos na vida dos outros. Mas será que nos preocupamos? Será que quando nos informamos sobre os nossos irmãos é com o objetivo de ajudar? E fazemos isso? E mais, se calhar o mais difícil, pelo menos eu falo por mim, será que nós estamos disponíveis para que se metam na nossa vida, para que saibam as nossas debilidades, as nossas fraquezas, as nossas necessidades? Porque nós podemos também, mais uma vez, ser como aos coríntios e vivermos como todos os outros vivem. Cada um mete-se na sua vidinha, faz aquilo que lhe apetece, ninguém tem nada a ver com isso e vivemos assim. Não, a igreja não é isto, não é nós vivemos cada um dentro do seu quintal e sem haver comunicação uns com os outros. Nós precisamos, no sentido que eu estava a falar, metermos na vida dos outros e deixar que os outros se metam na nossa. Em quarto lugar, e caminhando para o fim, Paulo diz que a igreja é universal, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Os coríntios não estavam sozinhos. Eles não eram a única igreja que existia no mundo. Existiam muitos mais, fora da cidade de Corinto, que tinham sido santificados, que tinham sido chamados para serem santos. Muitos espalhados pelo mundo que tinham e que invocavam o nome de Jesus como Senhor. A igreja não se esgotava em Corinto. Como parecia ser um bocadinho a ideia deles, não é? Eles achavam que eles eram o último modelo. E eles, como Paulo vai falar mais à frente, eles podiam aprender com o exemplo dos filipenses, por exemplo. Quando Paulo diz que eles deviam contribuir, como sugere, digamos assim, apresenta as coisas de uma maneira que os leva a confrontar-se com o exemplo dos filipenses, que acima das suas possibilidades estavam a ofertar. Então, a igreja de Corinto podia e devia aprender com outras igrejas espalhadas pelo mundo. Mais uma vez, isto aplica-se a nós. Nós aqui Pardilhó, não somos a última bolacha do pacote, como se costuma dizer, ou a última Coca-Cola no deserto, ou por aí fora. Nós podemos e devemos aprender com o exemplo de outras igrejas. Não é copiar, a ideia não é copiar acriticamente coisas, não é seguir modas, não é simplesmente tentar fazer copy-paste aqui. Temos uma realidade muito própria, que se calhar há coisas que acontecem noutras igrejas que não faz sentido nenhum aqui, mas é aprendermos
com outras igrejas. É vermos se não estão a ser mais fiéis àquilo que as Escrituras dizem do que nós em determinado aspecto. Se não podemos melhorar alguma área. Então nós somos chamados a lembrar que a igreja está espalhada pelo mundo e que nós podemos aprender com outras igrejas. Mas não só. Esta afirmação de Paulo também nos deve levar a olhar para o reino de Deus no seu todo. Está, para lá de Pardelhó. E eu não referi no início, era para referir, depois passei-me. Quem esteve cá, não nesta sexta-feira, na outra, eu acho que já identificou muitos pontos de contacto com a pregação do Levi. Fez sexta-feira 8 dias, porque realmente, para já o tema é o mesmo, é a igreja, se bem que o Levi focou-se, o ponto era mais sobre uma igreja baseada na suficiência de Cristo, mas há muitos pontos de contacto entre as duas pregações. E este é um deles, que temos que olhar para o reino de Deus para lá de Pardelhó, no seu todo. Não só pensar no crescimento do reino de Deus aqui em Pardelhó, porque há muito campo, porque aqui, quando digo aqui em Pardelhó, falo não só, em primeiro lugar, de Pardelhó como localidade, mas também os sítios onde temos membros, seja Avanca, Póvoa, Aveiro, Gaia, e assim de repente Veiros, acho que não... Mortosa. Temos muitos... Pronto, não vou referir todos porque afinal são mais sítios do que eu estava a lembrar-me. Nós temos que pensar, porque como eu vou falar mais um bocadinho à frente, nós, como somos muito mais do que um clube, nós temos que pensar muito para lá do que é um clube, apenas e estarmos dentro das quatro paredes a pensar que está tudo bem. Não, nós somos chamados a pensar no crescimento do reino de Deus, não só aqui em Pardelhó, mas na nossa área direta de influência, mas pensar mais além. Seja através do apoio a ministérios, a igrejas, quer seja a pensar como é que nós podemos também participar de uma forma mais direta. Nós somos chamados porque a igreja vai muito além de Pardelhó, como acontecia, ir além da igreja de Corinto. Concluindo, se nós formos olhar para o nosso passado aqui como igreja de Pardelhó, e se calhar acentuado nos últimos tempos, nós podemos correr o risco de acharmos que as coisas estão a correr muito bem e ficarmos satisfeitos com isso. Ou seja, nós hoje é um risco real nós estarmos satisfeitos com o sucesso da igreja, porque vemos a casa mais cheia, vemos pessoas a manifestar interesse na palavra de Deus, a converter-se, a batizar-se, não tanto assim como nós como gostaríamos, mas vamos vemos a igreja a crescer de várias formas, não só na questão do número. Temos olhado para trás e mais uma vez o Levi fez referência a isso também. Nós podemos olhar para trás e ver que Deus tem-nos abençoado de muitas formas. Mas isso pode nos levar a cair no erro de acharmos que, pronto, este clube está mesmo bom. É agora, olha, não mexer. É não mexer que está mesmo bom. E isto é um risco, porque não deve ser esse o nosso pensamento. E por isso, o meu objetivo é ajudar-nos a refletir individualmente e como igreja. E começando por uma perspectiva mais individual. Tu estás satisfeito com a forma como vives? Sabendo, e pondo as coisas nesta perspectiva, sabendo que tu foste chamado para ser santo. Ou seja, não tanto a questão de ser bem comportadinho, mas de viveres de forma consagrada a Deus. Tu estás satisfeito com a vida que tens, com a forma como tu vives? Ou como tu és genericamente bem comportado? Vens aos cultos regularmente, já te dás por satisfeito? Será que é isso, ser santo? O que a palavra de Deus nos mostra é que não. Ser santo é muito mais do que isso. É vivermos de forma consagrada a de Deus. Obviamente passa por aspectos concretos de santificação, de deixar de fazer coisas e passar a fazer outras. Passa por sermos
bem comportados nesse sentido, ou seja, fazermos as coisas que são justas, mas vai além disso. É fazermos as coisas que são justas, que são certas, com a motivação certa, com uma motivação de agradar a Deus, de viver para Deus de forma consagrada. Então, estás tu satisfeito? Em segundo lugar, pensando mais em termos de igreja, tu estás satisfeito com a situação da igreja? Mais uma vez, não é tu apontar erros, não é no sentido tanto de não gosto disto, não gosto daquilo, que nós estamos sempre insatisfeitos com alguma coisa. Não. E mais uma vez, isto é um desafio que, em primeiro lugar, vai para os pastores da igreja, para quem tem a responsabilidade mas não só, é para todos igualmente. Não é todos com a mesma responsabilidade, mas somos todos chamados a pensar, a refletir sobre a igreja, sobre o estado da igreja, sobre a condição da igreja e não só isso, é mais do que isso até. Como igreja, nós achamos que temos estado a cumprir o nosso chamado? Será que estamos a cumprir este chamado de termos sido santificados, chamados para ser santos? Será que como igreja nós temos cumprido este chamado? E nas diversas áreas, seja no aspecto mais público, na pregação, mas não só aqui no culto, na pregação, mas depois para fora destas quatro paredes, na comunhão, no cuidado uns com os outros. E em relação ao mundo, será que temos sido fiéis ao chamado no testemunho da graça de Deus aos outros? Não quer dizer, eu não usei aqui a expressão evangelização para não confundir com ações específicas que podem existir de evangelização. Estou a falar da forma geral de nós sermos individualmente e como igreja um testemunho da graça de Deus nas nossas vidas. Será que nós temos estado a cumprir? Será que os outros olham para nós e identificam que temos vidas consagradas a Deus? Essa é a questão. E fazendo uma última referência direta àquilo que o Levi falou, ele pôs a questão em termos de visão. Nós somos chamados a ter visão. Será que nós temos pensado sobre isso? Todos nós somos chamados, uns com mais responsabilidade do que outros, é certo, mas todos nós, os que somos santificados, os que somos parte da igreja, que fomos chamados para sermos santos, nós temos que pensar em termos de futuro. Primeiro identificar como é que estamos, mas depois pensar o que é que podemos fazer para a frente, como é que podemos melhorar, como é que podemos cumprir melhor o chamado e de que maneira. O que é necessário para irmos mais longe neste manifestar da graça de Deus, nesta participação de fazer crescer o reino de Deus aqui e depois mais além. Como é que nós podemos fazer isso? O que é que está a impedir e o que é que nós podemos contribuir ou o que é que é necessário? E eu até fazia um desafio um bocadinho mais provocatório, digamos assim. Porque não falarmos uns com os outros e até falarem com quem identifica necessidades, falar com o presbitério, com os presbíteros, com mais do que um presbítero. Porque nós temos um chamado que vai muito além da ideia de nos reunirmos aqui semanalmente e fazermos coisas bonitas. É muito mais do que isso. A igreja é muito mais do que um clube. O chamado é muito mais alto e, por isso, a responsabilidade é muito maior também. O Senhor a quem servimos é infinitamente superior a qualquer outro dono de qualquer clube. Então, temos que pensar no nosso chamado e como é que estamos a cumprir, como é que nós o poderemos cumprir melhor. A igreja é muito mais do que um clube. Nas palavras de Paulo, por exemplo, a Timóteo, é a casa do Deus vivo. É muito mais do que um clube. Por isso não podemos aplicar as regras de um clube humano, não podemos viver apenas como se fôssemos um clube. Nós temos que nos lembrar que servimos a Deus, que somos propriedade sua, somos santificados por Ele, a igreja é dele, fomos santificados, fomos chamados para sermos santos com um propósito. E Deus nos ajuda a cumprir esse propósito.